acalmando. Meus irmãos, nós vamos ter antes da palavra, eu quero chamar aqui na frente o irmão Ednardo. O irmão Ednardo, ele esteve congregando conosco aqui durante um tempo. Ele veio de Fortaleza para trabalhar ali no aeroporto. Ele estava ali coordenando as obras. Pode vir, irmão, pode subir por aqui, ó. E agora ele terminou as atividades que ele estava fazendo aqui em Juazeiro e vai estar retornando para casa. Ele vai voltar para Fortaleza, né? Então, nós vamos orar por ele. Daniel. Tá. O Vicente vai orar por ele. Amém? Eu queria que os irmãos estendessem as mãos para cá. A paz, meus irmãos. Nosso irmão congregou com a irmã Alessandra falou durante esse mês. Tenho certeza que Deus abençoou ele aqui nessa cidade. Nesse mês não, nesse um ano, né, meu irmão? 1 ano e meio, não é verdade? Eu tenho certeza que abençoou ele nessa cidade. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar onde quer que ele esteja, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco em suas mãos esse meu irmão, Senhor. Que ele volte para a casa dele, ele volte para a Fortaleza, Senhor. Mas sempre seguindo suas palavras, Senhor. Sempre seguindo as Escrituras, Senhor. Em seus caminhos, Senhor. Proteja, Senhor. Repreenda em nome do Senhor Jesus qualquer tipo de ação maligna contra ele, Pai. Que ele, onde ele ande, plante os pés, seja bênção, Pai. Sejam bênção, como foi aqui em Juazeiro, como será em Fortaleza, como será em qualquer lugar. Senhor, eu te agradeço. E a peço, Senhor, abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Aplauda o Senhor, gente. Irmão, você é muito bem-vindo a estar conosco. Sempre que vier para Juazeiro, esteja conosco. Amém? Jesus abençoe. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos aqui compartilhar a palavra. Nós estamos vivendo esse tempo de missões aqui na nossa igreja, né? De aprendizado sobre missões. E continuando o que nós vivemos no mês de junho, esse mês de julho, nós também vamos estar meditando no livro que o missionário Maisel escreveu. Então, em cada culto, nós teremos aí aproximadamente 10 cultos, não serão 10 domingos, mas 10 reuniões, onde nós vamos estar ouvindo um pouco mais sobre isso. O Senhor quer trazer sobre a igreja dele o entendimento do que é a missão, o que é missões, o que é a Missio Dei. Existe um entendimento muito equivocado, né, do que é a missão, que muita gente pensa, obrigada, Rubinho, muita gente pensa que é para um grupo seleto de pessoas, para alguns escolhidos, alguns iluminados, mas não tem nada disso. A missão é para todos nós, amém? E eu queria que vocês estendessem as mãos para cá e orassem por mim, amém? Deus querido, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pelo privilégio que eu tenho, Senhor, de estar aqui compartilhando da palavra do Senhor. Deus, não é pelos meus méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus ali na cruz. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha a falar ao nosso entendimento, que Teu Espírito Santo possa romper grilhões, romper fortalezas da nossa mente, Senhor. Que tudo aquilo, Pai, que tem travado o entendimento do que é a obra missionária do Senhor, Pai, venha cair por terra nessa noite em nome de Jesus. E que corações sejam incendiados, Pai, pelo verdadeiro entendimento do chamado do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a parte que me tocou foi falar sobre justamente a igreja, eclésia, essa palavra grega que significa ajuntamento, agregamento de pessoas, né? Então, hoje de manhã, o irmão Alex, ele trouxe a palavra e ele falou sobre Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Jesus recebeu a direção, o chamado do Deus Pai para vir à terra e se entregar por amor a cada um de nós.
Então, dentro disso, ele veio para salvar os perdidos, veio para anunciar as boas novas do Evangelho, que já havia perdão para todos. Já não precisava mais aqueles sacrifícios, não precisava de toda aquela vida que os judeus viviam mais. Já tinha acabado, o véu foi rasgado. O relacionamento com Deus agora não precisava de ninguém no meio entre eles. Nós temos livre acesso diante do Pai, amém? Que o Senhor Jesus recebeu essa missão e ele cumpriu. Mas durante o tempo que o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele também preparou discípulos. A tarefa não deveria terminar com ele, tem que ter continuidade. Outras pessoas precisavam ouvir dessa palavra, dessas boas novas. Ela não era restrita somente aos judeus. O Senhor Jesus, ele veio exclusivamente para os judeus. Mas quando ele preparou os discípulos, ele já estava mostrando que outras pessoas precisavam ouvir daquilo que eles já tinham recebido também. Então, quando a gente abre ali em João 14, em João a gente vê muitas conversas profundas de Jesus com os discípulos. E em João 14, o Senhor vai ter uma conversa bem bacana ali com eles. Nós vamos ver aqui os versículos 16, 17 e depois vamos pular para o 26, tá? Então aqui, o Senhor Jesus, no capítulo anterior, ele teve o lava-pés, explicando da questão do que é ser servo, do líder, do discipulador, do que precisa para aquele discípulo de Cristo ser grande no reino, que não tem nada a ver com ser top das galáxias, mas aquele que serve, aquele que cuida do outro, esse é o maior no reino. Então o Senhor vem ensinando várias coisas ali, ele também vem anunciando da morte dele, vem anunciando que ele seria traído, e isso tudo foi mexendo muito com os discípulos, né? Mas dentro disso, o Senhor traz uma palavra de conforto para eles, que não os deixaria só, né? Tem até uma música da Heloísa Rosa mesmo, que é exatamente esse capítulo 14 aqui, que é uma música muito bonita, né? Onde Jesus diz que ele é o caminho. Então os discípulos deveriam seguir por esse caminho, os discípulos todos muito confusos, né? Jesus falando da morte dele, que ele ia embora, que negócio é esse? E aí lá nos versículos 16 e 17, Jesus fala assim, que era necessário antes, né? Era necessário para ele passar por tudo aquilo, ele ir, mas que ele ia rogar ao Pai, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então aqui nesse momento, o Senhor está trazendo para os discípulos uma palavra de consolo. Calma, gente, vai acontecer tudo isso, eu vou ser traído, eu vou morrer, vou embora, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu não vou deixar você sozinho. O Senhor, o Pai, vai mandar outro Consolador. Então significa que durante o tempo que Jesus caminhou com os discípulos, ele os consolou. Houve confronto, houve ensino, mas também houve consolo. Foi exatamente o que Jesus fez aqui. Trouxe uma palavra de consolo, mas ia necessitar de um outro Consolador que, além de acolher e consolar os discípulos, também ia ensinar todas as coisas. Ensinar todas as coisas e fazer os discípulos lembrarem de tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado. E esse Espírito Santo, ele foi derramado ali, né? Sobre os discípulos no Pentecostes, e esse Espírito Santo está sobre nós, amém? Então, quando a gente anda aí a Bíblia um pouquinho, vamos lá em Atos 1. Nós não vamos ler tudo. Então, lá em Atos 1, a gente vê aqui o relato, né? De que depois daquele momento que Jesus foi crucificado, ele ressuscitou e ele passou um prazo com os discípulos. Ele ainda ficou 40 dias com eles.
Durante esses 40 dias, ele foi consolidando ali tudo aquilo que era necessário para que os discípulos permanecessem fortalecidos até a vinda do Espírito Santo, porque ele deu uma promessa para eles, né? Então a gente vai ver ali no capítulo 1, do versículo 6 até o 8, o que o Senhor Jesus está explicando aqui para os discípulos, né? Rapidamente. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Então o Senhor passou ali 40 dias com os discípulos, eu acredito que tirando dúvidas, esclarecendo coisas de todo aquele acontecimento, né, que tinha passado ali, mas os discípulos ainda estavam confusos. Por quê? Como todo bom judeu, eles esperavam um rei que fosse levantar a espada, e a espada justiceira, e salvar Israel do domínio dos romanos. Teoricamente foi isso que eles aprenderam durante a vida toda. Eles escutaram isso, que o descendente de Davi, um rei, papapá, papapá, papapá. E aí eles conheceram um descendente de Davi que era rei. Aí, então é agora? Então por isso que eles perguntaram aqui. É nesse tempo, está chegando, igual o burrinho do Shrek, né? Está chegando a hora da gente sair das mãos desses caras? Não é possível, né? Mas aí o Senhor, Ele traz uma resposta que não foi muito agradável. Ele não responde a pergunta deles, mas traz uma outra direção, mais profunda, né? Ele fala assim: olha, não compete, isso aqui não é tarefa para vocês saberem quando isso vai acontecer, não é da alçada de vocês, mas vai acontecer algo, vocês vão receber o poder quando vier o Espírito Santo. Quando o Consolador vier, ele vai descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas, vocês vão anunciar o meu evangelho. Então, para os discípulos, não importava saber o que ia acontecer, como é que ia rolar o final da história. Importava para eles saber o que ia acontecer daquele momento que Jesus ia subir para os céus até o dia que o Senhor vai voltar, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Então o que realmente importa é o cumprimento da Missio Dei. Então o que Deus estava falando ali para eles: olha, vocês serão minhas testemunhas, basta. Vocês vão anunciar o meu evangelho, vocês vão curar no meu nome, vocês vão anunciar que o reino do Senhor está vindo. Porque o Espírito do Senhor, que está dizendo lá em Isaías, que é Jesus falando sobre ele, seria derramado sobre os discípulos, e eles fariam aquelas mesmas coisas que Jesus fez e outras coisas maiores. Amém? Então isso traz também para nós uma direção, meus irmãos, porque muitas vezes nós estamos aí, né, no 2º milênio, caminhando para o 3º milênio, e cadê Jesus? Ah, não, Jesus está demorando, Jesus não vem, e vive uma vida meia boca, vai vivendo de uma maneira qualquer. Ah, daqui a pouco a gente vê sinais e algumas coisas nos céus, e a gente vê: nossa, Jesus está voltando. Ai, mas aí toma até um prumozinho assim, mas daí a pouco volta para aquela vida de novo. Ou então, a gente vive uma vida tão bitolada, assim como os discípulos, tentando entender o que vai acontecer lá no final, quando Jesus vier, que a gente deixa de fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Então nós não temos que nos preocupar com o que vai acontecer lá no final. Tem tanta gente que, eu já escutei tantas: ai, eu quero tanto entender o Apocalipse, ai, eu quero tanto entender, aprender escatologia. Meu irmão, o final da história a gente já sabe. Se você abrir sua Bíblia, abrir lá o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, está lá o final da história. O rei venceu, amém? Então para que você está preocupado com entender Apocalipse, entender besta e número de besta? Você vai ficar besta com essa história toda. Não perde tempo com isso não. Não que não seja importante, meus irmãos, não é isso. Mas às vezes a gente vai dedicar um tempo em algo que ele poderia estar sendo gasto em outra coisa que é muito mais importante: anunciar o evangelho, conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Amém?
Então não se preocupe com o final da história, porque a gente já sabe que o leão venceu, o rolo vai ser aberto, Satanás já tem um lugarzinho dele destinado lá, e aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, amém? Então vamos perseverando todos os dias, amém? E aí, meus irmãos, vamos andar aqui um pouquinho, né, sobre essa história da igreja. Como que essa igreja nasce? Ela vai nascer ali em Atos 2. Vamos abrir rapidinho ali. Nós não vamos ler muita coisa aqui, não. Então, em Atos 2, no iniciozinho ali, do 1 até o 4, a gente vê aqui o Pentecostes, que é a festa da colheita. O momento que Deus está fazendo algo muito especial aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, esse foi um momento muito, muito importante na história da humanidade, porque ele veio restaurar uma outra situação que aconteceu lá no Velho Testamento, na Torre de Babel. Lá na construção da torre, os homens se reuniram, ali naquele momento todo mundo falava a mesma língua, todos se comunicaram e montaram um conluio ali, vamos construir uma torre, vamos chegar até o céu, vamos ser mais famosos que Deus. Síndrome de Lúcifer, né? E aí Deus, que a glória só para ele, viu que aquele negócio não ia dar muito certo, foi lá e repartiu todo mundo para cada uma língua. Então já estava ali o italiano do lado do japonês, o chinês do lado do brasileiro, e ninguém se entendia mais. Então cada um foi para o seu canto, e se ajuntando ali com aqueles que falavam sua própria língua, né? Então naquele momento, dentro dessa história de Babel, a gente vê o homem querendo chegar no céu. Mas aqui no Pentecostes a gente vê o contrário, é o céu que vem no homem, para unificar novamente aquelas línguas, não para gerar uma língua só, mas para capacitar homens tementes ao Senhor, a falarem a língua daquelas pessoas que estavam naquela cidade, desejosos de mais do Senhor. Eles queriam viver e aprender mais de Deus, mas eles precisavam ouvir na língua deles, e aí a palavra fala, né, que foi aquele rebuliço todo, que não é rebuliço igual a gente vê nas nossas igrejas, nós vamos falar sobre isso depois, mas cada um falava ali, no japonês, no italiano, no grego, no aramaico, na língua de cada um que estava ali, e cada uma daquelas pessoas entendia claramente as verdades, a verdade da palavra, a verdade, a boa nova do evangelho, dentro da sua cultura, dentro da sua língua, e aquelas pessoas ficaram confusas, mas o que é isso? Que barulho é esse? Que rebuliço é esse? E aí nesse momento Pedro é levantado ali, né, pelo Espírito Santo para anunciar, e nessa pregação 3.000 pessoas se convertem e ali nasce a igreja. Então, meus irmãos, nesse momento aqui que nasce a igreja, ela nasce de um movimento missionário do Espírito Santo. Ele foi enviado para encher, para capacitar aqueles homens, para falar na língua dos homens. Então, a partir desse momento, o Espírito Santo usa os homens para levar a palavra. Não seria mais o homem Deus que falaria, mas Deus através dos homens. E ele continua falando até hoje, amém? Então, com a pregação de Pedro, nasce ali a eclésia, né, que significa Assembleia do Povo de Deus. E ela é chamada pelo Pai, edificada pelo Filho, e santificada e vivificada pelo Espírito Santo. Então, todos nós que um dia ouvimos a mensagem da cruz, e entendemos que nós éramos escravos do pecado, destinados para o inferno, nos arrependemos, nós recebemos vida pelo Espírito Santo, amém? Então, existe algo que a gente precisa repensar. Nós passamos por alguns momentos, às vezes na vida, na nossa vida cristã. Nós somos seres humanos e nós vamos viver altos e baixos. Então, nem sempre nós vamos estar com aquele fogo do primeiro amor. Nem sempre a gente vai estar rodando no mistério, como diz assim, né? E vai ter vezes que a gente vai pensar
que como se Deus tivesse afastado da gente. Na verdade, Deus nunca se afasta. Nós que nos afastamos, nós que deixamos de buscar, de nos alimentar, nós que olhamos para nós mesmos. E às vezes a gente vai para a igreja, vem e celebra diante do Senhor e canta determinadas canções que vão totalmente contra aquilo que o Senhor fala na palavra dele. Tem uma música que a gente canta que fala assim: aviva-nos, aviva-nos. Um dia eu estava pensando sobre essa música, eu falei, peraí, mas o Espírito Santo já veio, ele já trouxe vida. Então, se eu canto essa música, aviva-nos, aviva-me, é porque eu estou morta. Mas eu não estou morta. Eu fui renovada pelo poder do Espírito Santo. Eu sou uma nova criatura. Então, eu preciso pedir ao Senhor, não é vida nova. É que Ele me ajude a enxergar a vida que eu já tenho dentro dEle. E caminhe com Ele. Amém? Então, quando a gente canta aviva-nos, a gente tem que cantar para aquelas pessoas que estão lá fora, que não conhecem o Senhor, que é um bando de zumbis, são mortos-vivos que estão caminhando nessa terra. Senhor, aviva aquele coração, aviva aquela pessoa, Senhor, que está ajoelhada naquela pedra, aviva, Senhor, aquele romeiro que está ali beijando o pé daquele santo, aviva, Senhor, aviva, porque eles estão mortos, nós temos a vida. Então nós precisamos repensar a nossa caminhada. Se a gente está realmente caminhando com o Espírito Santo, nós temos o fogo dele dentro de nós. E como que a gente mantém vivo esse fogo? O Paulo fala sobre isso. Cantando e entoando canções, falando uns com os outros com salmos, falando palavras de bênção, colocando um louvor dentro de casa, pensando nas coisas do alto, lendo a palavra. Então eu tenho a obrigação de me alimentar da palavra, das coisas do Senhor, para manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de mim. Porque se eu canto aviva-nos, aviva-nos, eu estou transmitindo a responsabilidade para Deus de novo, sendo que Ele já fez. Gente, está errado. Nós precisamos rever as nossas canções, amém? Eita, fechou aqui. Vamos lá. Então, meus irmãos, diante disso, né? Pensando aqui na pessoa do Espírito Santo, que refletindo em tudo isso, nesse capítulo que o título dele é Igreja, é Eclésia. Na verdade, não é para falar da igreja, é para falar do Espírito Santo, porque foi através dele que a igreja foi gerada, né? Então o Espírito Santo, ele não veio para ser um animador de torcida, animador de auditório. Quem lembra do programa do Faustão? Lembra que quando muitas vezes filmava a plateia, quem assistia, não tinha uma pessoa fantasiada, umas 2 ou 3 fantasiadas no meio, que na hora que era para o povo bater palma, essa pessoa batia palma e fazia umas macacadas lá no meio, para o pessoal se animar e continuar empolgado. E às vezes a gente dentro da igreja está querendo que o Espírito Santo seja esse animador de torcida, esse animador de auditório, que vem, sacode a gente se estribucha no chão, e a gente roda e baba e fala nos mistérios, quando na verdade não tem nada a ver. O Senhor Jesus, quando enviou o Espírito Santo para ser o nosso consolador, ele veio para ser o nosso professor. E ele não é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, terceira pessoa de ralé. É a terceira pessoa porque ele está cumprindo uma tarefa. Veio o Pai, veio o Filho, agora veio o Espírito. E ele continua, e daí a pouco o Filho vem, o Rei vem, e ele vai passar o bastão para o Rei, amém? Que vai recolher a igreja e nós vamos morar com o Senhor na glória, amém? Então, o Espírito Santo, ele não é animador de auditório. Então, a gente não pode ficar medindo a maravilha do culto, se foi pentecostal, se não foi, pelas coisas que acontecem. Se o louvor foi bom ou não foi, se eu rodei ou não rodei no mistério. Porque se o meu termômetro de uma reunião ou da minha vida for baseada nisso, a gente está frito. Porque nem sempre vai ser assim. Amém? Então, ele é a terceira pessoa da Trindade que veio para executar a missio Dei através dos homens. Ele é o Espírito de Deus, é a Ruá de Deus, é o Espírito, o fôlego de vida. Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu me tornei nova criatura, eu sou um ser vivente no Espírito, eu sou o instrumento do Espírito Santo. Aonde eu caminho, o Espírito Santo está. Se eu estou caminhando desejando estar com o Espírito Santo.
Amém? Ele é o Deus Todo-Poderoso. A gente às vezes esquece disso. Às vezes a gente coloca o Espírito Santo como uma força, como poder, o calor, o foguinho, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode ser entristecido, Ele pode ser resistido e Ele pode ser apagado dos nossos corações. Às vezes acontecem coisas dentro da igreja, e eu falo assim, não aqui só dentro de Lagoinha, mas nas congregações de uma maneira geral, quem veio de outras igrejas ou a gente vai visitar, acontecem algumas manifestações espirituais e a gente acha que é o Espírito Santo, meus irmãos, e ali Deus não tem nada de Jesus e do Espírito Santo, não. Às vezes é o demônio purinho, porque Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar quem? O povo do mundo? De jeito nenhum, porque o povo do mundo já pertence a eles, para enganar a gente, para a gente ser ludibriado, para a gente acreditar nas nossas emoções. Às vezes a gente está dentro de um culto e a gente está sendo levado pelo emocional por causa de uma música, por causa de uma batida diferente do ritmo, e aí a gente está indo e achando que é o Espírito Santo, quando na verdade não é. Nem sempre vai ser assim. A gente não pode excluir tudo, mas a gente precisa pedir ao Senhor discernimento, e a gente só vai ter isso caminhando com o Espírito Santo. Então, como eu disse aqui atrás, ele pode ser entristecido, ele é aquela, eu vou dizer assim, é até complicado, né? Mas enfim, Senhor dê graça, e os irmãos entendam, essa parte sensível de Deus, que é entristecida, que pode ser apagada com coisas que a gente faz e deixa de fazer. E aí, nessa questão dele ser o Consolador, existe uma questão assim muito, muito importante, que a gente pensa que consolar é só quando a gente está muito tristinho. Ah, meu Deus, eu perdi o meu emprego, aí tem que ter o consolo. Ah, porque eu estou doente, tem que ter o consolo. Com certeza, irmãos, a gente precisa desse consolo do Senhor. Mas o Consolador, o foco principal dele aqui, vai vir por causa de algo muito importante que aconteceu aqui no livro de Atos, que o Senhor já tinha preparado os discípulos, né? O Senhor disse para eles que estaria enviando eles como ovelhas no meio de lobos. Eu não anotei aqui agora, mas se eu não me engano está lá em Mateus 23, não tenho certeza, onde Jesus fala várias coisas, ele comissiona os discípulos e fala um monte de coisa, que assim, se a gente parar para pensar, eu falei assim, meu Deus, isso é uma tragédia, não dá certo seguir esse homem, não. Porque a partir do momento que seguisse Jesus, seria perseguido, seria levado aqui e acolá, ia ser escorraçado, ia passar só perrengue. E mesmo assim aqueles homens continuaram caminhando, né? E por quê? Porque só através de Jesus que eles conseguiam ouvir as palavras de vida eterna. Então o Senhor já tinha anunciado para eles, olha, eu não estou prometendo um reino de florzinhas. Como diz o Daniel, você não vai ser a minha Hello Kitty cheirosa, que não vai passar problema nenhum, de jeito nenhum. Vai ter dificuldades, mas lembra que eu venci o mundo. Então tem de bom ânimo, né? Então, acontece algo aqui, que eu coloquei aqui como um ponto, que seria assim, Atos 1:8 versus Atos 8:1. O que aconteceu lá em Atos 1:8? Foi a explicação de Jesus, a descida do Espírito Santo, né? Mas recebereis poder. Então, Jesus está falando algo aqui muito importante para os discípulos, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Senhor Jesus aqui está falando de uma promessa. E às vezes, em muitos relatos, pregações sobre missões, a gente ouve esse versículo como um dos versículos da grande comissão, né? Sereis minhas testemunhas, só que na verdade o que o Senhor Jesus estava falando aqui, ele estava trazendo uma promessa para os discípulos, olha, virá o Consolador, virá o poder, e vocês serão minhas testemunhas em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Tinha uma ordem disso, mas e por que o Senhor falou isso? Nós vamos ver lá em Atos 8:1. Jesus avisa para eles algo muito importante,
que eles precisavam ser revestidos de poder por causa do que viria lá na frente. Quando houve esse derramar, né, do Espírito Santo, converteram aquelas 3 mil pessoas, e elas começaram a viver numa comunidade de amor, onde todo mundo tinha tudo em comum, ninguém tinha necessidades. Essas pessoas começaram a ganhar a graça da sociedade ali. A gente vê dentro dos outros capítulos aqui, no capítulo 2, o 3, como que as pessoas eram impactadas pelo cuidado que os discípulos, né, os recém-convertidos tinham uns com os outros, né? E Deus ia agregando as pessoas que iam sendo salvas. Então, as pessoas estavam dando um bom testemunho por causa do poder do Espírito Santo. Mas aconteceu algo aqui, que foi a morte de Estevão. E a partir da morte de Estevão, começou a perseguição dos cristãos, né? Então, a gente vê aqui, Atos 8:1, naquele dia da morte, do apedrejamento de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Então, quando a gente lê esse versículo e volta lá atrás, no 1:8, a gente entende por que o Senhor falou que era necessário o Consolador vir. Porque o Espírito Santo ia trazer dentro deles esse consolo, a certeza de salvação, de que Deus estava com eles, e ia fortalecê-los também para continuar anunciando o Evangelho. Porque quando Jesus fala lá no 1:8, sereis minhas testemunhas, eles foram perseguidos aqui, e na medida que eles iam fugindo, por onde eles passavam, eles tinham a oportunidade de anunciar o Evangelho, e era isso que eles faziam. Então existiram muitas igrejas que, quando Paulo, né, nós vamos falar sobre elas lá na frente, onde Paulo chegou, já tinha crente lá há muito tempo, e ninguém sabe quem anunciou o Evangelho, mas foi por causa dessa dispersão dos discípulos, né? E na leitura do livro, o mais eu coloco uma coisa assim que foi muito pontual assim para mim, que dá um choque assim de realidade, né? Que ele relata assim, que a noiva, vou trazer assim miúdos, tá, irmãos? Aquilo que eu entendi, que a noiva de Cristo, ela é adornada, as vestes dela, adornada com dor, com sofrimento e martírio. Então, quando a gente fala da noiva que está descrita em Apocalipse, lá no final, que ela está linda, maravilhosa, uma noiva esplêndida, como toda mulher que quer casar imagina, né? Vai ser linda e maravilhosa uma noiva. Só que quando eu pensei nessa noiva, lendo aquilo que o Maisel escreveu, eu pensei numa mulher vestida, numa roupa esfarrapada, toda machucada, seu vestido todo rasgado, sujo de sangue, ela toda assim, descabelada. Ela não era uma noiva bonita aos nossos olhos, mas ela é bonita diante dos olhos do Senhor, porque essa noiva está cumprindo o ID do Senhor. Amém? Então essa noiva que vai chegar adornada diante do Cristo, ela vai ser restaurada, porque vai ter o corpo glorificado, nós seremos restaurados pelo Senhor. Então Jesus Cristo, quando olha para essa noiva, ele vê essa noiva que está sendo adornada, linda e maravilhosa, sendo preparada para ele, mas aos nossos olhos é ruim, porque quem quer passar por dor? Quem quer ser perseguido e rejeitado? Eu não quero. Eu imagino que ninguém de vocês também não. Mas como discípulos de Cristo, não adianta, nós vamos passar. E que seja por causa do nome de Jesus. Porque se a gente for perseguido e sofrer humilhação e dor por causa de coisas feias que a gente faz, meu irmão, o negócio está feio para o nosso lado. Então nós precisamos pedir o Espírito Santo, né, para iluminar o nosso coração e trazer esse entendimento, né, da nossa vida cristã. Como que nós temos caminhado? Eu tenho sido a noiva que o Senhor Jesus espera receber? Eu tenho anunciado o Evangelho? Eu tenho sido um instrumento do Espírito Santo por onde eu passo? Da minha boca tem saído água doce? Ou está saindo água amarga, água podre, água de maledicência, de fofoca, de mentira? As minhas atitudes, as minhas mãos, quando eu levanto elas aqui no culto, são mãos limpas? Deus, quando olha, vê uma mão limpinha? Ou mão imunda, de gente corrupta, de gente que está roubando, de gente que está mentindo, de gente que está furtando?
Isso pode acontecer de diversas maneiras, irmãos, eu não vou delongar diante disso, mas que o Espírito Santo possa trazer entendimento ao coração dos irmãos. Cada um de nós sabe da sua fraqueza, cada um de nós tem seu calcanhar de Aquiles e sabe onde que o calo aperta, sabe daquele pecadinho de estimação, sabe daquele pecado que foi aquela corrente lá atrás e que se a gente não vigia, a gente cai nele. Que o Espírito Santo possa trazer o entendimento e nós, com desejo de permanecermos santos, agarrarmos aos pés do Senhor, amém? Então, algo muito importante aqui, e hoje, para a igreja moderna, a igreja atual, vou colocar assim, que a gente vê sobre a igreja perseguida, vou colocar assim, né? Esse nome já nem é utilizado mais, a gente escuta dizer sobre a igreja sofredora, a igreja que sofre uma perseguição muito intensa, ela padece um sofrimento que nós aqui não temos nem noção do que é. E eu, assim, pelas coisas que vem acontecendo, meus irmãos, de verdade, não está muito longe disso bater na nossa porta. Do jeito que está acontecendo, em breve nós vamos ver muitas coisas. Devagarinho vai acontecendo, não vai vir da noite para o dia o exército vindo fechar a igreja. Vai acontecer de forma muito sutil, e se a gente não estiver atento, a gente vai ser pego de surpresa, igual o sapo que é colocado lá na água quente, né? A água vai se esquentando, e ele morre cozido, porque ele nem percebeu que a água estava esquentando. Então, que nós não sejamos como esse sapinho, amém? Então, a igreja, ela foi se expandindo ali em Jerusalém, Judéia e Samaria, apesar do sofrimento. Aqueles irmãos, eles tinham tudo para fechar a boca e não fazer nada, não falar mais de Jesus, porque eles sabiam que toda vez que eles falassem, o bicho ia pegar para o lado deles, né? Mas eles não consideravam a vida deles algo importante. Paulo fala sobre isso, né? Sobre a vida dele. Ele não considerava isso importante, aqueles discípulos também não. Por quê? Porque o mais importante, o mais valioso era apresentar Cristo e a salvação para aquelas pessoas que estavam perdidas, porque se eles morressem, eles já tinham certeza da salvação, eles sabiam que estariam com Cristo. Por isso que Estevão aguentou o apedrejamento com bravura, não por causa dele, mas porque ele via a Cristo, o Espírito Santo fortalecendo ele ali. O Senhor abriu os céus, abriu os olhos espirituais dele, e ele viu o Senhor Jesus ali à destra do Pai, para recebê-lo ali. Então isso foi o que deu força para Estevão suportar a dor daquele apedrejamento. E por causa desse testemunho de morte que Estevão deu, isso fortaleceu todos os outros irmãos, e eles permaneceram firmes anunciando o Evangelho. Irmãos, e nós, por tão pouco a gente deixa o Senhor. Às vezes a gente escuta muita gente, fulano deixou de ir na igreja porque o ciclano não cumprimentou. Porque o pastor fulano falou isso, aquilo outro, aí o povo saiu da igreja. Meus irmãos, se nós estamos na igreja por causa dos irmãos e por causa de líder, nós estamos fritos. Porque nós estamos apoiando a nossa fé em homens pecadores e falhos que em algum momento vão falhar conosco. E no dia que essa pessoa falhar, 10 coisas boas que ela fez, a gente nem vai lembrar, porque a gente só vai lembrar daquela ruim que ela fez. Então a nossa fé, o nosso desejo, a nossa motivação para estar aqui dentro da igreja tem que ser o Senhor Jesus. É por Ele que a gente está aqui. Porque foi Ele que morreu na cruz, não foi o irmãozinho que não te cumprimentou, não foi o pastor que falou, não é o pastor Malo, não é a pastora Silva, não é a pastora Rose, foi Jesus que morreu na cruz por nós, e é por Ele que nós estamos aqui. Amém? Quando a nossa fé, ela está apoiada nas pessoas, a gente coloca expectativas nelas, porque a gente está espelhando, a gente está tirando de nós e colocando sobre elas algo que elas podem nos dar. Às vezes é uma ausência de pai, ausência de mãe, alguma coisa, alguma carência. Mas nós precisamos pedir o Espírito Santo ajuda para canalizar o nosso olhar sempre para o Senhor. Como seres humanos, é fácil de acontecer isso. Em algum momento todos nós vamos fazer isso.
Mas nós precisamos lembrar que quando aquela pessoa falhar conosco, a culpa maior não é dela só, é nossa, porque nós colocamos a nossa expectativa em cima dela, em vez de colocar no Senhor. Então, não, se você está passando algum perrengue, ou passou na igreja anterior que você estava, não coloque a culpa em cima daquela pessoa, por ter saído de lá, por ter desviado, por ter voltado para as drogas, por ter voltado para o álcool, por ter traído a esposa, o esposo. Não coloque, não. Porque o Senhor deve ter falado do seu coração várias e várias vezes. Assim como Deus falou com Caim. Quando Caim estava lá contrariado, e Deus viu, por que seu rosto está assim, caído? Compete a ti, o pecado está batendo na sua porta, compete a ti dominá-lo. E Caim fez ouvido surdo para Deus e não quis obedecer. E aí, por causa daquilo, ele matou o irmão. Então, muitas vezes nós estamos matando o irmão porque nós estamos deixando de ouvir a voz de Deus, em perdoar, em andar a segunda milha, em comer mais 1 quilinho de sal com aquele irmão. Que o Senhor nos ajude, irmãos, porque não é fácil, né? Pode parecer aqui que eu estou aqui com o microfone e estou falando para vocês, pode parecer fácil, mas não é. Eu também tenho os meus perrengues, as minhas lutas, e tem dia que complexo, né? Então, voltando aqui, gente, para a nossa igreja, que nasceu da ação missionária do Senhor e é um instrumento da missão. Então, quando diz, né, na palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é porque a igreja é poderosa, não, e nós somos fortes, não. É porque o Espírito Santo está nessa igreja de Jesus. Estou falando da igreja de Cristo, não é a igreja da Lagoinha só, não, amém? Porque não existe uma igreja que faz missões ou não faz missões, toda a igreja é missionária. Então, a nossa igreja que é missionária, né? Porque a gente manda o pessoal para Jocum, manda para a escola de missões, porque tem uns missionários servindo aqui. A nossa igreja é missionária porque nós estamos em obediência àquilo que o Senhor Jesus está falando, ao coração dos nossos pastores. Eles receberam uma incumbência, né? O Senhor deu direção para o pastor Malo, pastora Silvia, eles abriram a garagem deles, abriram o GC, virou uma congregação, foi para o Lava Jato, foi para o hotel e está no galpão. E só Deus sabe daqui o que vai acontecer. Mas nós precisamos estar em obediência. Então, gente, quando a gente fala, a minha igreja é missionária, é a mesma coisa de uma padaria que coloca uma placa, padaria, aqui vende pão. Mas óbvio, né? Toda padaria tem que vender pão. Se na padaria vende carne, está errado. É um açougue que vende carne. Então, a igreja, ela é missionária, porque ela nasceu da missão de Deus, amém? Então, todos nós aqui somos missionários. Existem pessoas que vão receber um chamado apostólico de sair, de ser treinado e ir para algum lugar. Assim como eu recebi e hoje estou aqui com vocês. E se o Senhor amanhã falar, olha, vai para tal lugar, estou indo. Eu tenho essa direção apostólica de Deus. Mas todos nós temos o chamado missional de anunciar o Evangelho de Cristo por onde nós formos. É lá na escola, é no trabalho, é na academia, andando, fazendo uma compra, não interessa, sentado na calçada conversando com o vizinho, tomando um arzinho. Ali é o teu campo missionário. Não existe isso de que, eu não tenho chamado, eu não vou anunciar, que eu não sei pregar. Meu irmão, minha irmã, você é instrumento do Espírito Santo. E Ele sabe como que te fez, quais são os dons, quais os talentos que Ele colocou dentro de você. E Ele sabe como te usar. É só estender a mão e falar, Senhor, eis-me aqui, faz tua obra. Assim como Maria se colocou nas mãos de Deus e gerou Jesus. Jesus se colocou nas mãos de Deus e cumpriu a vontade do Pai. Os discípulos se colocaram nas mãos do Espírito Santo. E nós estamos aqui hoje. E nós temos o dever, meus irmãos, de continuar esse legado. De levar para frente aquilo que nós recebemos. Essa troca de bastão. Eu tenho que passar. Porque eu não vou ficar para semente nessa terra. Eu não posso passar por aqui e não deixar nada. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que deixar, não como pagamento, porque tem muita gente fazendo coisas para Deus dentro da igreja, porque eu preciso pagar o Senhor, agradecer ao Senhor pelo bem que Ele tem feito. Meu irmão, nada do que a gente faça pode pagar o benefício que Jesus conquistou na cruz.
Ele já conquistou, Ele já pagou o preço. Nós fazemos as coisas em gratidão ao Senhor, sim, mas por compaixão por aqueles que não conhecem o Senhor. Porque tem que existir um desespero de alma de nós, que tem um tanto de gente indo para o inferno. E Deus se entristece com a morte do ímpio, gente. A palavra fala, é clara sobre isso. Depois vocês podem pesquisar aí, eu não tenho a referência aqui agora, mas a palavra fala que Deus se alegra com a morte dos justos, dos santos dele, porque nós vamos voltar para ele. Essa foi a alegria de Estevão. Ele estava sendo apedrejado injustamente, ele falou a verdade, mas ele estava voltando para o Pai. Então essa tem que ser a nossa alegria, quando eu anuncio o Evangelho e eu estou sendo rejeitada. Amém, Jesus, não está me rejeitando não, está rejeitando é o Senhor, porque o Senhor está me enviando. Então o Senhor Jesus, o Espírito Santo tem que curar a nossa alma de mimimi que a gente tem. Ai, porque não falou comigo? Ai, porque não me cumprimentou? Ai, fulano está esquisito comigo. E aí dá as costas para o irmão, porque o irmão naquele dia estava ruim. Gente, todo mundo tem seu dia mau. Todo mundo tem seu dia ruim, e não é nada pessoal, às vezes não tem nada a ver com você, é o irmão que acordou atribulado, é a irmã que está na TPM. Quando a gente está na TPM é estreito, irmãos, não é que a gente quer brigar com todo mundo não, a gente se controla, a gente se esforça, mas tem dia que não dá. Tem vezes que não dá. Então não leve para o lado pessoal aquilo que acontece entre os irmãos, entre nós aqui na igreja, porque se a gente levar para o lado pessoal, nós vamos perder um tempo, meus irmãos, um tempo precioso, que em vez da gente estar anunciando o Evangelho, a gente vai estar tentando apaziguar a guerra dentro da igreja. E é terrível isso, é muito triste, né? Então, se a missão do Senhor, a missão de Deus não define o rumo, o objetivo da igreja, a gente vai perder tempo com futilidade. Então, isso que eu estou falando aqui, a gente precisa pedir o Senhor, a gente tem que se jogar nas mãos do Espírito Santo e falar, Senhor, eu tenho trauma daquilo outro, eu passei naquela igreja, o pastor fez aquilo comigo, o ciclano fez aquilo, o Beltrano me humilhou, eu saí tão machucado, mas Deus cura minha alma, eu não quero seguir com essa ferida aqui, porque com esse buraco na minha alma, a brecha que dá, meus irmãos, é para Satanás. Ele vai aproveitar dessas oportunidades de feridas na nossa alma para trazer situações para a gente guerrear uns com os outros. Então nós precisamos focar naquilo que Deus nos chamou para fazer, nos colocar todos os dias diante do Senhor para pedir essa cura, essa restauração e deixar que Deus faça o resto. Amém? E é aí que vai vir esse crescimento, aquele crescimento da igreja que a gente viu lá em Atos. Quando o Pedro pregou e todo mundo se converteu, todo mundo amava uns aos outros, aquilo cativou a atenção das pessoas, porque era diferente. E o Senhor Jesus falou isso com os discípulos ali em João 14, 15, 16. Ele fala sobre isso, olha, o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E às vezes, irmãos, nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós estamos desamando, nós estamos destruindo uns aos outros, a gente fala mal uns dos outros, a gente leva uns aos outros nos tribunais, a gente fala mal dos crentes com gente ímpia, a gente dá mau testemunho de nós mesmos lá fora. Aí a pessoa que não conhece Jesus olha pra gente, Deus me livre de ir para essa igreja, Deus me livre desse Jesus, não, eu vou ficar com o Cício aqui, eu vou ficar com a Cida, vou ficar com o João, com o José, com o Expedito, porque eles estão me dando aquilo que eu quero. Eu ando com gente que quer aquelas coisas e está tudo bem. Meus irmãos, nós precisamos rever a nossa caminhada cristã. Nós precisamos rever a modo como a gente tem convivido uns com os outros. Amém? Porque é nessa igreja que vai ser relevante. A igreja lá foi perseguida e os irmãos foram encontrados porque eles falavam a mesma língua. Eles se comunicavam, todo mundo que olhava uns para os outros sabia que eles eram os do caminho, eles eram discípulos dos discípulos de Jesus. Eles eram reconhecidos por serem pessoas diferentes, pela maneira do que eles falavam, a maneira como eles cuidavam uns dos outros. Então, se nós não estamos sendo reconhecidos como essas pessoas diferentes, como esses que precisam de levar a palavra lá fora, nós estamos sendo mais um, nós estamos somando com o mundo e não é isso que o Senhor quer. Amém?
Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ajude a sermos a igreja relevante que Ele precisa, a sermos instrumentos efetivos dEle. Que nós não sejamos encontrados como aqueles que fizeram dentro da igreja, mas não conheciam o Senhor. Que na vinda do Senhor, ali no julgamento, Ele vai separar os bodes e as ovelhas. Que nós não sejamos encontrados na fila dos bodes, daqueles que fizeram, mas não fizeram para o Senhor, ou fizeram de má vontade, mas que nós sejamos encontrados na fila das ovelhas, daqueles que fizeram por amor ao Senhor, por amor ao próximo, amém? Quero convidar aqui os meninos do louvor, por favor. Nós já vamos encerrar. Meus irmãos, nós somos a igreja do Senhor e nós precisamos lembrar de algo muito importante, que nós somos o corpo de Cristo. E nós temos um cabeça, que é Cristo. Esse corpo, para funcionar, ele precisa estar andando em unidade. Não tem como a gente falar que é cristão, que faz parte da igreja, que está no corpo de Cristo, sendo que a gente quer fazer as coisas fora desse corpo. Se eu sou pé, eu tenho que me comportar como pé. Se eu sou mão, eu preciso me comportar como mão. Se eu sou orelha, eu preciso me comportar como orelha. Eu não posso querer fazer a tarefa do pé se eu sou orelha. Porque se eu desejo fazer isso, a minha tarefa vai ser descumprida. A cabeça não vai ter ouvido. Como que nós vamos ouvir a direção do Espírito Santo? Meus irmãos, que o Espírito Santo, que é um com o Pai e com o Filho, possa trazer essa revelação dessa igreja, dessa assembleia, desse grupo de irmãos unidos no mesmo sentir, unidos para levar o Evangelho, unidos para levar a palavra. Eu queria pedir que os irmãos colocassem de pé. Nós vamos orar. E nessa noite, quero pedir que vocês coloquem os corações diante do Senhor. Será que nós estamos fazendo o Espírito Santo de fantoche, de agitador, de torcida? Nós temos feito vista grossa para as coisas que Ele tem falado e dito no nosso meio. Nós estamos esquecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso e tratando Ele como uma forçazinha qualquer, uma energia qualquer. Nosso coração tem queimado, mas a gente não está a fim de obedecer. Que o Senhor possa estar revelando o nosso coração e mostrando aquilo que realmente está dentro do nosso interior. Nós cantamos, Deus sonda-me, 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 mas na hora que Deus ilumina, Ele não faz para humilhar, Ele faz para corrigir. Amém? Deus querido, eu quero pedir ao Senhor, Pai, em primeiro lugar, Deus, dá a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, como igreja, Senhor, da nossa negligência, Pai. Quantas vezes nós temos tratado as coisas do Senhor, Pai, de uma maneira qualquer. Nós temos tratado, Senhor, Deus, e medido as coisas da igreja de acordo com aquilo que nós achamos e pensamos que deveria ter sido assim, deveria ter sido assado, quando na verdade o culto é do Senhor, é para o Senhor, e quem governa e dirige tudo é o Senhor. Nós somos simplesmente instrumentos do Senhor. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós pela nossa negligência em não anunciar o Teu Evangelho, por todas as vezes que nós fechamos a boca e deixamos de anunciar que o Senhor é um Deus poderoso, que nós deixamos de levar cura e restauração para aquele que está necessitado, que nós deixamos de orar por aquele que nos pediu uma oração. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de todas as vezes, Pai, que nós viemos aqui para a reunião, Pai, com o coração em outro lugar, desejando estar em outro lugar, mas a gente tinha que bater um ponto na igreja, que afinal nós somos crentes, e os irmãos têm que ver a gente na igreja. Tem misericórdia, Senhor.
Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Espírito Santo, nos perdoa por todas as vezes que nós te entristecemos, por todas as vezes que nós te apagamos, por todas as vezes que nós usamos a nossa boca para não te adorar e te engrandecer, mas para maldizer, para destruir o outro, para falar mal da obra que é do Senhor, Pai. Oh Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Oh Deus, tem misericórdia. Meus irmãos, nós vamos cantar uma canção. Que durante esse louvor nós estejamos com o coração quebrantado diante do Senhor. Amém? Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu nome acima está. Teu nome imutável é. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Seu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. Declare isso. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Declare com fé. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Erga suas mãos aos céus e declare isso. Vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável é. Deus incomparável.
o seu governo será estabelecido, porque a tua igreja cumprirá a missão. A tua igreja que faz parte, que foi chamada para essa missão, potencializada pelo Espírito Santo, nós cumpriremos a missão do Senhor. Vivifica a tua obra no nosso meio, vivifica o teu chamado em nós, Senhor. Como um trovão impetuoso, glorioso és, que venha poderoso és, grandioso és, como um trovão, diga, glorioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, glorioso és, vitorioso és, na tempestade está teu nome. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso. Declare, igreja. Na tempestade está Erga suas mãos. teu nome, ali teu é. Os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável. Eu queria que o grupo cantasse baixo, mas eu queria perguntar se aqui no nosso meio, você que ouviu essa mensagem, se você está triste, se você tem alguma ferida no seu coração, nós estamos aqui como igreja para te abraçar nessa hora, te abençoar nessa hora. E você que ouviu essa mensagem também como igreja, pela primeira vez que queira aceitar Jesus como seu Salvador, levante a mão. Tem alguém que queira aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém aqui que está... Levanta a sua mão bem alto, você que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Alguém aqui no nosso meio que está sentindo tão ferido, tão triste. Tem alguém no nosso meio assim? Queira vir aqui receber uma oração aqui onde o Senhor vai estar passando o bálsamo, está curando a sua vida. Estão todos bem? Levanta a mão, estão todos bem? Todo mundo está bem? Então levanta a mão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós como igreja, irmão, nós devemos amar o nosso irmão. Como igreja, nós devemos fazer o que Jesus fez, né? Somos discípulos dele. Pregar o Evangelho que transforma. Quem quer sair daqui hoje pregando o Evangelho que transforma, Evangelho que muda o seu testemunho. O seu testemunho, meu irmão, minha irmã, possa mudar pessoas lá fora, né? Levanta as suas mãos agora nesta hora. O Senhor possa derramar bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu sei que Deus, Ele falou e vai continuar falando nessa semana sobre a sua vida, do seu coração. Fale do Evangelho que transforma. Fale do Evangelho que cura. Pai, obrigado. Obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Muito obrigado, Pai, como igreja. Que nós queremos ser uma igreja com as mãos limpas, uma igreja que testemunha do Senhor,
Uma igreja, ó Pai, que traga as pessoas para Ti, não afasta as pessoas de Ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajude a ser uma igreja limpa, a ser uma igreja adornada, uma igreja que vai pregar o Evangelho de salvação, testemunha, cartas vivas do Senhor aqui na terra. Que sejamos isso, Espírito Santo nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Erga suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor com toda a sua força, em nome de Jesus. Amém? Amém? Antes de vocês terminar o culto, nós temos a cantina lá atrás, mas só para reforçar que dia 24 vai haver o CRI aqui, né? Que vai ser falado sobre inteligência emocional e a alta performance nos negócios com a Gilmar Martins. Você que é empresário, você que quer ser empresário ou quer ouvir para ter esse gostinho, vem na dia 24 aqui, em nome de Jesus, uma segunda-feira às 19h30, amém? Que Deus abençoe, vá em paz, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus, amém? Em nome do Senhor. Quem está com as fichinhas, deixa lá no plug, entregue lá no plug, e se você puder pagar um lanche para o teu irmão, pague, né?